Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live jurídica, uma live muito especial nessa tarde. Nós temos a parceria hoje da Academia Mato Grossense de Direito e da Academia Brasileira de Direito. Eu sou Roberto Vitor, presidente da Academia Cearense de Direito e também presidente da Academia Brasileira de Direito, e tenho a honra de dizer que escutaremos hoje a voz e as palavras sábias do ministro Nelson Jobim, que tem uma história irreprochável na cultura jurídica brasileira. Professor, deputado federal constituinte, ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro do Supremo Tribunal Federal, onde chegou até a presidir essa corte. Teremos, ao longo dessa tarde de quarta-feira, uma belíssima história grafada e viva da historiografia jurídica do nosso país. Eu tenho ao meu lado o prazer de convidar o Dr. Fábio Capilé, presidente da Academia Mato Grossense de Direito, o Dr. André Molina, juiz de direito, presidente da AMATRA da sua região e também membro da Academia Mato Grossense de Direito, o Dr. Marcos Gomide, advogado, jornalista e diretor de comunicação da Academia Cearense de Direito, que ao longo dessa tarde escutará e sorverá conhecimento vindo do ministro Nelson Jobim. Presidente Fábio, você como também presidente, nosso outro cicerone aqui dessa live, passa a palavra para você agora, para que você possa fazer a apresentação dos demais, passar a palavra para o ministro e para os debatedores. Um grande abraço a todos e vamos aprender hoje com a sabedoria do ministro Nelson Jobim. Eu queria agradecer grandiosamente a presença do ministro, falar que o ministro é uma experiência muito grande, traz uma experiência muito grande de vida. Afinal de contas, ele nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele se formou em Direito, foi advogado, foi professor da Escola Superior da Magistratura, juntamente com o Ministério Público. Depois ainda foi deputado federal por 2 legislaturas. Teve a oportunidade de participar da Constituinte. Depois ele presidiu a comissão, inclusive, que acabou ocasionando o impeachment do Fernando Collor. E depois foi nomeado ministro, no caso, ministro da Justiça, em 95. Posteriormente, ele foi, então, levado ao STF, aonde se sagrou presidente em 2004, tendo se aposentado a pedido em 2006. Né? Na verdade, em 2007 ele foi ao Supremo Tribunal Federal, em 2004 ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, em 2006 ele pediu a aposentadoria, né? Sendo que em 2007 ele foi reconduzido para o cargo de ministro, ministro da Defesa. Então ele tem uma vasta experiência nas diversas áreas do conhecimento. Já depois que passou essa etapa, já fez palestras para todo mundo, então tem muito a contribuir conosco. Eu, desde já, agradeço a sua presença, ministro. Eu queria já colocar aqui, como apresentação também, o próprio André Molina, que também é da Academia Mato Grossense de Direito, um excelente profissional, e o Marcos Gomide também, que é o diretor de comunicação, advogado, também da Academia Cearense de Direito, então que depois vão estar fazendo ou direcionando algumas perguntas em relação à temática que o senhor abordará. Então, eu deixo a palavra para o senhor, sem maiores delongas, para que a gente possa usufruir do seu conhecimento. Eu tenho certeza que as pessoas que assistirem a exposição do senhor vão sair muito melhores daqui do que chegaram. Muito obrigado, uma boa tarde, e a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos, é um prazer estar nessa live com vocês. Agora, vamos esclarecer desde logo uma coisa. Vocês estão colocando um peso grande nas minhas costas, né? O fato de eu ter circulado em vários lugares não significa muito, não. O fato é que eu tenho alguma experiência, evidente, mas sou inocente. Vamos deixar claro que eu sou inocente, e se alguma coisa sair errada, a culpa é do presidente, que fez todo aquele salamaleque de introdução. Como é que vocês querem conduzir? Seria bom fazer perguntas e a gente vai num jogo de perguntas e respostas, ou uma exposição maior, como quiser. Tá, então vou fazer o seguinte, já vou iniciar fazendo uma pergunta para o senhor acerca dessa temática em relação a esse cenário que se apresenta atualmente, né? Eu queria saber do senhor
qual que é a sua visão acerca da independência dos poderes e a defesa da Constituição Federal no atual cenário que se encontra o Brasil? Posteriormente, eu vou encaminhar, já vou encaminhar a palavra, após essa resposta, para o doutor Molina, tá? E depois eu encaminho para o doutor Gomide, posteriormente, a resposta da segunda pergunta. E aí nós vamos interagir também com o chat, para saber se existe alguma pergunta para estar encaminhando para o senhor. Então, a primeira pergunta é essa, viu? Pergunta boa, né? Bom, veja bem, ocorre o seguinte, nós temos aqui 3 atores, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O Poder Executivo, o presidente Bolsonaro, que fez uma campanha no sentido desqualificador do que ele chamava de velha política, ou seja, do sistema de política, embora agora esteja se aproximando de novo, ele procurou romper com aquilo que nós conhecemos ou chamamos de presidencialismo de coalizão, e introduzir um novo tipo de presidencialismo de colisão, ou seja, de conflito. O presidente Bolsonaro age no conflito, ele opera no conflito, seus apoiadores se juntam havendo conflito, havendo confronto. Essa circunstância leva a um número de preocupações, mas, no mais das vezes, é retórica, ou seja, é a retórica para agregar a sua base, ele agrega a sua base, mobiliza a sua base, etc. Dentro do governo, você já tem um conflito entre a área da Fazenda, do Ministério da Economia, o doutor Paulo Guedes, o professor Paulo Guedes, tem uma postura liberal de Chicago, e vocês observem que começa a haver um confronto com um grupo que tenta o Plano Brasil, onde estão vinculados os militares. Naquele famigerado vídeo da reunião, já ficou muito claro o conflito, de um lado, de Paulo Guedes e do ministro, como é o nome dele? Que é cearense. Marinho. Rogério Marinho. Rogério Marinho. Foi um conflito com o Rogério Marinho, que está comandando uma área intervencionista na economia, no sentido do antigo conceito de desenvolvimentista, que bate com a posição do Ministério da Economia, que é o Ministério liberalizante radical. Bom, esse conflito está posto lá dentro. Você tem as preocupações do próprio governo em relação aos processos, do próprio presidente em relação aos processos que respondem aos seus filhos, principalmente o senador Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, com problemas de rachadinhas e milícias, etc. E, de outra parte, o governo não tem uma linha de direção do problema. Veja o conflito que ele armou com os governadores em relação à condução do problema sanitário. O problema que nós vivemos hoje é 2 agendas. Uma agenda sanitária, que é o atendimento ao coronavírus, e essa agenda sanitária diz respeito ao afastamento social, que é algo não é algo teórico, é algo vinculado à capacidade que tem o sistema de saúde de acolher os contaminados. Então, a contaminação tem que ser graduada com a capacidade do sistema de saúde de acolher os contaminados. E outra parte é uma agenda econômica. E a agenda econômica diz respeito a 2 pontos. A agenda econômica que corresponde ao problema de garantir a renda às pessoas que estão desempregadas, principalmente aqueles que não tinham empregos formais, mas eram meros empregos informais ou autônomos. E, com isto, tem que atender este ponto e tem que atender também um problema do atendimento para evitar a quebradeira das pequenas empresas. Pequenas e médias empresas, que dão a grande parte dos empregos no país, precisam ser atendidas. Há uma delonga, há uma demora. Os planos que saem da economia, porque não está na cabeça direta do grupo no Ministério da Economia, esse tipo de atividade. Não estava no projeto, eles queriam fazer as grandes reformas liberalizantes neste ano. A pandemia surgiu e cortou essa possibilidade, e agora eles teriam que agir numa linha que eles não têm cabeça para isso. E daí o conflito que se estabelece internamente, tendo o ministro Marinho assumido, digamos, uma espécie de novo modelo para resolver, digamos, a omissão preconceituosa por parte do Ministério da Fazenda. Bom, essa coisa toda leva também a um problema que nós precisamos ter presente.
que diz respeito ao que a gente chama, tem sido chamado, como a judicialização da política, que agora, então, entraria no problema do Poder Judiciário. Ora, nós temos umas razões, umas causas, no meu entender, desta maior ativismo do Judiciário no que diz respeito a questões que não são exclusivamente conflitos interindividuais. Uma das primeiras razões vem da própria Constituição, que é a constitucionalização dos direitos econômicos e sociais. Nós tivemos uma constitucionalização de direitos econômicos e sociais, alguns setores do Poder Judiciário não se dão conta de que dos direitos econômicos e sociais você tem direitos que são satisfeitos pelo mero exercício, o direito de ir e vir, os direitos sociais de ir e vir, as garantias individuais, etc. E você tem um outro conjunto de direitos que cumpre por uma prestação do Estado. E aí você começa a trabalhar na capacidade ou não da prestação. O primeiro é direito absoluto, ele se satisfaz pelo mero exercício. É aquilo que os alemães chamam de direito Kannrecht, direito de poder, direito potestativo. Exerceu, criou uma vinculação, uma situação de submissão da outra parte. Ao passo que os direitos a uma prestação são direitos que, para serem satisfeitos, dependem de uma prestação do Estado, que são exatamente os direitos sociais e os direitos econômicos, que aí começa direito à saúde, direito à alimentação, direito à habitação, etc. Bom, essa constitucionalização leva à intervenção do Poder Judiciário também nesse sentido, para obter essa satisfação disso tudo. De outra parte, você tem também uma ampliação que a Constituição de 88 fez das chamadas ações diretas. As ações diretas de constitucionalidade, ADPF, etc., em que você tem dois conjuntos de atores. Tu tem os atores governamentais propriamente ditos, o presidente da República, o presidente da Câmara, o Senado, a Procuradoria da República, mas você tem um conjunto também de personagens da área social, da sociedade civil. É a Ordem dos Advogados, são os sindicatos e as entidades de âmbito nacional, etc., que têm condições de levar também os problemas. Ou seja, o Estado, o governo, perdeu o controle da iniciativa das ações de inconstitucionalidade. Esse controle havia antes de 88, porque o único que tinha legitimação ativa para as ações diretas era o Procurador-Geral da República, com a circunstância anterior de que o procurador era integrante do gabinete do presidente da República. Lembre-se que ele participava do gabinete, era nomeado pelo presidente, e integrava o gabinete do presidente, e era advogado da presidência da República. Depois, com a Constituição de 88, é que se deu essa autonomia ao Poder Judiciário. De outra parte, nós temos ainda fora do problema, digamos, da Constituição de 88, nós temos algumas coisas que dizem respeito aos políticos. Se introduziu tem um momento na Câmara, um momento que eu identifico um momento importante. Teve um momento em que se introduziu um tipo de situação que levou digamos, a incapacidade dos políticos de resolverem pela política suas controvérsias. Observem bem, houve um momento de um conflito na eleição da presidência da Câmara entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social Democracia Brasileira. Deste conflito, vocês estão lembrados, surge como presidente alguém que não tinha vinculação nenhuma com as lideranças. E as lideranças partidárias, que era o processo decisório interno da Câmara, e passava pelo colégio de líderes, as lideranças partidárias tinham importância por quê? Porque os membros da sua bancada, para terem acesso à presidência da Câmara, para suas reivindicações, como também terem acesso aos ministérios do governo, dependiam da intermediação dos líderes. Quando o Severino Cavalcante se elegeu, contrariamente aos líderes, passou ele, Severino Cavalcante, ser o personagem que recebia diretamente a reivindicação dos parlamentares e também ele que encaminhava os pedidos ao governo. Com isso, os líderes perderam importância. Eu chamo a atenção de vocês que antes a gente sabia o nome dos líderes dos partidos. Hoje você não sabe. Com isso, o processo decisório interno da Câmara ficou, digamos, esfarelado, no sentido que você não tem mais um controle das lideranças que eles tinham sobre os votos das suas bancadas. Ora, isso leva a um problema sério. Um problema sério
porque não tendo os políticos, além disto, não tendo os políticos uma capacidade, tão incapazes de solucionar pela política as suas divergências, nós temos algo que nos leva a um problema. O Poder Legislativo tem dificuldade de legislar. E essa dificuldade de legislar é resolvida, em muitos casos, pela ambiguidade da legislação. No momento que você tem uma ambiguidade da legislação, você estabelece um quadro na lei, e nesse quadro da lei você tem 4 ou 5 opções de solução no caso concreto, o que ocorre? O aplicador, o Poder Judiciário, se torna, ao fim e ao cabo, um legislador supletivo para fazer aquelas 4 opções. E a escolha de uma ou de outra opção não é uma escolha racionalmente jurídica, é uma escolha, inclusive, de conveniência, de juízo de valores. Essa é a razão pela qual se introduziu muito no processo decisório hoje o problema dos princípios. Você sempre pesca um princípio para tentar encontrar uma solução que você já tinha anteriormente. Isto leva a que as pessoas estão atentas de que o Poder Judiciário se expande. E aí eles começam a reclamar ao Poder Judiciário. No caso do Supremo Tribunal, é evidente isso. É evidente. E há um detalhe também que é importante ter presente, é de que quando se criou a TV Justiça no Supremo, eu não estava lá ainda quando foi criada, foi na época da presidência do Marco Aurélio. Eu estava no Ministério da Justiça nessa época. E ele criou a TV Justiça, o objetivo era a transparência do Poder Judiciário. Agora, eu observaria que essa transparência, ou este maquinário de transparência, acabou também sendo um instrumento de visibilidade individual dos membros do tribunal. Tanto é que, na época que eu estava lá, quando a gente concordava com o relator e o presidente perguntava como é que vota o ministro fulano com o relator, isso vocês não veem mais. Não vem mais porque tem assistência, tem visibilidade, há uma necessidade de você digamos, ser conhecido e, em alguns casos, fazer a sua própria biografia, que fez com que não o conduziu para o tribunal, mas conduziu pelas relações. Eu faço uma distinção sobre a formação, a chegada dos ministros do Supremo no tribunal. Todos eles são indicados pelo presidente. Se for indicado pelo presidente, que depois venham a ser sabatinados no Senado. Ao serem indicados pelo presidente, as razões da indicação do presidente, ou é porque ele tem uma relação direta com o presidente, que foi o meu caso, por exemplo, que eu tinha uma relação direta com o presidente Fernando Henrique, ou porque tem uma relação indireta com o presidente. Alguém próximo ao presidente, um ministro, sugere um nome, indica, etc, etc. A diferença fundamental não é aí, porque todos estão sujeitos a essa indicação. Uns direta, outros indireta, não tem grande problema. O problema é que quando a indicação é a origem da indicação, se essa indicação decorre da biografia do personagem, que em alguns casos, ou a indicação decorre só das relações do personagem diretas e indiretas com o presidente. E aí você encontra uma distinção fundamental entre os ministros indicados porque tinham biografia e os indicados que só tinham relações. Os indicados que tinham biografia não precisam da biografia do tribunal para fazer a sua biografia, porque já tem. Ele precisa do tribunal para manter a sua biografia no máximo. Agora, aqueles que não têm biografia precisam do tribunal para fazer a biografia. E tu tem 2 fórmulas, além de outras, de você operar nesse sentido. A primeira fórmula é mais primitiva e a mais, digamos, menos sofisticada. É o ministro indicado por um governo começa sistematicamente a votar contra o governo. Ou seja, votar em matérias que interessam o governo, controvertidas, matérias tributárias, etc. Para quê? Para mostrar sua independência. E aí a imprensa valoriza isso. Fulano é independente porque está votando contra a posição do governo, etc, etc. Outros, que aí era uma coisa mais sofisticada, eles procuram fazer essa biografia procurando alterar a jurisprudência do tribunal. Quando você altera a jurisprudência do tribunal, você cria um leader case e aparece o pai da nova jurisprudência. E tem uns que querem fazer isso, ou seja, rompem a linha de jurisprudência mantida pelo tribunal para exatamente romper com isso. E aí você tem um voluntarismo nessa coisa. Então, eu diria que nesse momento que nós falamos,
o Supremo tem uma situação de, em alguns momentos, eu entendo, de pular a linha. Vou dar o caso, por exemplo, quando houve a suspensão por um ministro do Supremo da expulsão determinada pelo Executivo dos embaixadores, diplomatas venezuelanos, sob o argumento de que na Venezuela não havia condições de atender o Covid e que, portanto, era inconveniente. O juízo de conveniência não cabe. Neste caso, outros casos era a tentativa já de mudança da jurisprudência do tribunal, entrando em questões de interna corporis do Congresso e do próprio Executivo, tentando resolver questões, conflitos de interpretação do regimento interno, que é matéria que nunca foi objeto de análise do tribunal, agora está começando a ser. Bom, as pessoas percebem isso. As pessoas percebem essa predisposição intervencionista do tribunal. E como você tem uma amplitude na legitimação ativa das ações diretas, você tem, somado ao fato de que a política não está resolvendo os seus conflitos, os mecanismos de solução dos conflitos políticos, acaba esses personagens trazendo o tribunal para o conflito político, já que ele não tem iniciativa. E outra parte, lembre-se do seguinte, nós temos na regra do sistema brasileiro a proibição do non-liquid, ou seja, você tem que decidir. Então, acaba criando esse tipo de dificuldade. Eu acho que, isso é juízo pessoal meu, vamos deixar bem claro, que neste momento, esse desentendimento que está havendo entre o Executivo e o Judiciário, no caso o Supremo Tribunal, é mais retórico de outra coisa. E tem algumas coisas que poderiam ser dispensáveis. Por exemplo, determinou-se a prisão daquela senhora, uma moça aí que é ativista, eu não me lembro o nome, Winter. Sarah Winter. Ou seja, deram um palanque para Sarah Winter. Sarah Winter, se não fosse presa, era ninguém. Então, entendeu? Você tem um tipo de não percepção política de determinado tipo de mandato. Por exemplo, aquela história de foguete na área do Supremo, nós ficamos sabendo que aquilo é um ataque, se fosse uma noite junina, poderia ser uma festa junina. Né? Então, no momento que você transforma isso e dá uma conotação simbólica dura e se enfrenta, você não reduz o âmbito do conflito, você estimula o conflito. Ou vocês acham que essa senhora, saindo da prisão, vai estimular mais a sua situação? E os seus apoiadores, aquele pequeno grupo que ela juntava? Então, tem algumas coisas que poderiam ser minimizadas. Mas estamos com esse problema na frente. E aí a questão que se põe é saber como é que se comportariam os militares nisso, que é a pergunta que se faz. E a certeza que eu tenho é que as Forças Armadas não se envolverão, em hipótese alguma, em qualquer tipo dessa coisa. E isso é reconhecido pelo próprio Executivo, quando o Executivo começa a fazer acenos às polícias militares. Observem a forma com que o Executivo se conduziu com aquela rebelião que houve aí no Ceará, das polícias militares, inclusive houve uma espécie de apoio. Inclusive, o ex-ministro da Justiça fez uma manifestação dúbia de apoio, digamos, àquela rebelião, aspas, da Polícia Militar local. De outra parte, você sabe que a Polícia Militar do DF ela é comandada pelo governador do DF, mas ela é remunerada pela União. A Justiça Militar, a Polícia Militar, o Ministério Público e a Justiça, aspas, do DF, não a Justiça Federal, a Justiça DF é remunerada, é despesa do orçamento da União. E vocês lembram que veio do Ministério da Economia a proibição de aumentos de vencimentos e soldos. E o governo, na semana anterior à vigência da legislação, ele resolveu aumentar a polícia do DF. Então você tem um aceno às polícias. Aceno esse também que foi feito quando, não as polícias, mas a um outro setor, que foi feito quando houve a revogação dessas portarias, as 4 portarias do Ministério da Justiça, melhor, do Exército Nacional, que controlava o problema do armamento. E aí, inclusive, a imprensa deu muito destaque ao fato de que essas portarias tinham facilitado a compra de munições, aumentando a cota de compra de munições, etc. O que é relevante? O que é relevante é que a portaria mais importante era aquela de
rastreamento das armas. E esse tipo de não rastreamento de armas serve às milícias, interessa às milícias. Ou seja, o problema da munição não tem grande relevância. O que tem relevância é o rastreamento de armas. Então, tem umas posições complicadas, né, junto ao presidente da República, tem posições complicadas em relação ao Supremo, em termos de habilidade, mas vocês observem que a Constituição está funcionando. Ou seja, funciona aqui, o presidente faz aquela retórica, não vou cumprir a decisão judicial que houver, coisas, por exemplo, que não eram necessárias em termos de acirramento. Era evidente que aquele pedido feito por partido político para apreensão do celular do presidente da República não cabia. Não tinha legitimidade nenhuma, porque quem tem legitimidade é o Ministério Público. Não obstante isso, por descuido talvez, manda-se ouvir o Ministério Público sobre isso. Aí abriu-se o problema. Para depois dizer que não tem legitimidade, que não mandasse ouvir, porque a ilegitimidade era prévia a determinada... E aquilo criou um drama, porque os militares, a área militar do governo fez aquelas declarações. Ou seja, há também uma certa, digamos, de sintonia em termos de saber conduzir. Mas eu estou entendendo que o presidente do tribunal, o ministro Toffoli, está conduzindo bem, está tendo habilidade de fazer essa, digamos, a tentativa de redução desses conflitos. Eu não vejo, em hipótese alguma, qualquer tipo de intervenção militar que esteja se valorizando. Inclusive, eu fiz alguns contatos com alguns amigos que eu tenho, que eu fiz lá com os meus 5 anos de ministro da Defesa, e eles estão absolutamente distantes disso. Eles estão distantes por 2 motivos fundamentais também. Primeiro, a experiência de 64 não foi boa. Ou seja, as Forças Armadas saíram da experiência de 64 desprestigiadas. Na verdade, nós devemos ao presidente Sarney o fato de, na transição, terem ele conduzido os militares para os quartéis. Lembrem-se que, quando o presidente Sarney assumiu, era exatamente logo após o regime militar. Ou seja, todo o conjunto militar estavam lá. E o que ele fez? Ele teve uma habilidade política imensa de tomar providências para que os militares voltassem aos quartéis. E um dos instrumentos mais importantes que ele tomou foi aquele projeto Calha Norte. Lembram-se daquilo? O projeto Calha Norte da proteção da Amazônia, da criação de postos de fronteira na Amazônia, em que os militares passaram a se dedicar em assuntos tipicamente militares. Então, eu não vejo nem essa dificuldade. Quanto à Câmara de Deputados, nós temos alguns problemas. Vamos ter uma eleição no ano que vem. Ou seja, o presidente Rodrigo Maia não pode ser candidato à reeleição. O presidente Alcolumbre também, embora esteja o presidente Alcolumbre tentando criar alguns discursos para tentar viabilizar a sua reeleição sob o argumento de que a Câmara são 4 anos, e que o Senado é 8 anos, e que as legislaturas são distintas, etc. Então, essas coisas precisam ficar fora da perspectiva. De outra parte, essa eleição não tem candidato. Há um candidato do PP, que é o deputado Lira, que é muito ligado à questão governamental. Não tem, digamos, tem diálogo, mas não é um grande diálogo com os demais deputados. E, por último, eu já estou me estendendo demais, inclusive, o senhor me desculpe, mas, por último, tem que lembrar de que as medidas judiciais existentes nesse momento contra o presidente da República, ele está providenciando a sua vacina, com os entendimentos que está fazendo com o Centrão. Com isso, a Câmara de Deputados não terá votos nem para receber uma denúncia de impeachment e não terá votos também para autorizar o processamento que possa decorrer daquela denúncia, daquele inquérito do presidente da República decorrente das declarações do ex-ministro Moro. Tem o problema da ação do TSE, da tentativa da anulação da chapa, da cassação da chapa da presidência da República, que está muito, digamos, imbricada com esse inquérito das fake news, já que as fake news
começou a criar, havia uma certa ligação, porque, vejam, a fake news foi estabelecida, foi criada, o presidente Toffoli, com base no regimento, criou o inquérito das fake news, atribuindo ao ministro Alexandre de Moraes, mas a causa eram acusações de vídeos, etc., contra os ministros do Supremo. Não tinha nada a ver com o problema da eleição. Aí, num determinado momento, é rompido em determinado momento o sigilo bancário de alguns empresários até o momento da eleição. E lembre-se que agora, na discussão no plenário do Supremo, na primeira discussão sobre esse inquérito, em que a maioria entendeu legítimo o inquérito, o ministro Barroso e mais outros começaram a falar em delimitar o objeto. Então, eu acho complicado que possa chegar, os elementos colhidos na fake news possam chegar e contaminar a chapa Bolsonaro. Então, eu quero dizer o seguinte, com isso, eu não creio que haja possibilidade alguma e não seria conveniente, face uma crise que poderia haver, numa tentativa de substituição do presidente. Temos que ir até 2022 e tem que haver alguém que saiba intermediar esse tipo de situação. Ainda não apareceu, mas a necessidade sempre cria a oportunidade. E aí pode aparecer alguém nesse sentido. Olha, esclarecedora a sua exposição. A gente não poderia esperar outra, na verdade, outra explanação senão essa, viu? Brilhante. Fábio, deixa eu aproveitar aqui para explorar só mais um pouquinho aqui o ministro, voltar um pouquinho aqui na fala dele, só para escutar um pouco da visão que o senhor tem, ministro, uma visão hermenêutica do artigo 142, que esteve lá na Constituinte. Nós tivemos em áreas de recência 2 confrades da Academia Brasileira de Direito duelando e divergindo de forma muito efusiva, cada qual com a sua interpretação. E aqui eu não faço nenhum segredo, porque ambos foram ao público defender as suas visões, foi o Ives Gandra, que é acadêmico, e o Lênio Streck, que é outro acadêmico nosso. Eu queria que o amigo que esteve lá, deputado constituinte, dissesse qual a visão hermenêutica desse dispositivo. Bom, muito obrigado. Agora, veja, eu preciso fazer uma coisa anterior. Desde a República veio com o golpe militar, o golpe contra o gabinete liberal do Visconde Ouro Preto, que depois virou em queda do Império, queda da monarquia. Na Constituição de 91, até a Constituição de 67, inclusive na de 46, eram os militares, a Constituição dizia que os militares poderiam intervir para proteção da garantia da lei e da ordem. Mencionava que a intervenção dos militares seria externa, guerra, ou seja, proteção da soberania, mas a guerra tem que ser autorizada pelo presidente da República e pelo Congresso, ou pelo Senado. Bem, não tinha nenhuma possibilidade as forças militares de intervirem internamente, salvo para garantir a lei. E esta decisão era tomada por eles. Ou seja, inclusive a interpretação da Constituição de 91 se dizia, não, na verdade, quem decide a razão intervencionista é as Forças Armadas, que têm a possibilidade. Bom, quando veio 88, houve uma fricção na época com o ministro da Guerra, do Exército, na época, que era o general Leônidas Pires Gonçalves. Eu estava naquela comissão inicial, junto com o deputado Bernardo Cabral, que era o relator, e era o Fernando Henrique Cardoso, que era o senador ali do PMDB, eu, e mais 2 outros senadores que serviam de auxiliares do Bernardo Cabral. E aí houve um problema, porque os militares queriam reproduzir a regra anterior. Os militares que eu refiro é exatamente o antigo ministro do Exército. E essa era assegurar. O que nós não fizemos isso? Nós restringimos de que qualquer intervenção para a garantia da lei e da ordem só era possível se solicitado por um dos 3 poderes. Ou seja, desaparece a capacidade de poder moderador das Forças Armadas. Ou seja, a interpretação feita pelo Ives é uma interpretação que a gente assiste muito,
que é aquela que tenta trazer a orientação do direito anterior por sobre o direito novo. O direito novo cortou essa possibilidade, mas tenta se criar, através de uma linguagem ou através de uma retórica, a possibilidade de que o direito velho, decaído, passe por baixo do direito novo e sobreviva. Não há nenhuma possibilidade de termos as Forças Armadas como um poder moderador. Mais importante também, porque poder não é uma instituição. Vejam que a própria Constituição os define como instituição, e o uso da palavra instituição, do conceito da instituição, teve esse objetivo. Não é poder, é instituição. Quando diz que para proteger os poderes constitucionais, é para proteger os poderes constitucionais contra terceiros, e não ser árbitro do conflito entre ambos. Então, é fora de cogitação essa interpretação. O que eu achei, não gostei, o presidente, foi quando entraram aquela medida judicial lá no Supremo, e o ministro Fux, no seu despacho, na sua liminar, faz a interpretação que é essa interpretação correta, que é aquilo mesmo. Agora, o problema é que foi concedido uma liminar. E a liminar se concede quando, veja bem, a liminar só se concede quando há fundo bono júri, que havia, mas que há periculo in mora. Então, a coisa parece de que haveria um movimento golpista a ser exercido pelas Forças Armadas, o que foi ruim esse despacho, nesse sentido. Porque as Forças Armadas entenderam, espera um pouquinho, nós não estamos envolvidos nisso, e agora estão dizendo que não podemos fazer aquilo que sabemos que não podemos fazer. E aí diziam uns assim, então antes do despacho nós podíamos intervir, depois não. Perceberam a dissonância? Eu estou fazendo aqui uma análise jurídica, mas estou também fazendo uma análise dos efeitos políticos de eventuais decisões dessa natureza. Então, com isso, amigos, eu sustento de que o Streck tem razão, o Lênio tem toda a razão em relação às suas posições, inclusive com aquela radicalidade expositiva do Lênio. Está correto, o professor Isidro Gana está enganado, os militares também aceitam esta leitura e sabem que foi essa leitura que se fez. Lembrem-se que houve um grande trabalho no Ministério da Defesa para que os militares ficassem submetidos à autoridade civil democrática. É o que aconteceu com aquela Estratégia Nacional de Defesa que nós fizemos na época do governo Lula, em que submete os militares ao comando civil. Ok? Eu gostaria de passar a palavra já para o nosso professor doutor André Molina, para que ele faça suas considerações, faça a sua pergunta, dirija a sua pergunta ao expositor. Okay. Sim. Muito boa tarde a todos, boa tarde, caríssimos colegas, ministro Jobim, um grande prazer aí dialogar e ouvir o senhor. Eu vou aproveitar, então, este contexto muito bem colocado pelo senhor para fazer uma pergunta no que toca mais ao papel do judiciário em sua atividade típica propriamente dita. É sabido por todos que o nosso ordenamento jurídico tem previsão de uma série de mecanismos para mediar as crises, tanto em nível constitucional quanto na própria legislação ordinária, o direito civil, revisão de contratos, entre outras coisas. Então, a pergunta que eu faço ao senhor é se, neste momento de pandemia e extrema crise que estamos passando, inclusive econômica e tudo mais, se o juiz, não só o Supremo Tribunal Federal, mas o juiz que está aqui na ponta do interior do Estado, ele deve interpretar o ordenamento jurídico, em sua visão, de forma tradicional, de acordo com a jurisprudência consolidada, ou o senhor entende que a crise é uma oportunidade ou uma ocasião para soluções criativas, para evolução da jurisprudência, ou para pensar os problemas a partir de uma outra visão? E aqui eu coloco um caso específico que nós tivemos muito recentemente, que foi o julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito dos acordos para redução de salário. A Constituição, no artigo 7º, diz lá, no artigo 7º, 6º, que para redução de salário é só acordo coletivo. No entanto, nós tivemos a medida provisória da crise, 936, dizendo que, em razão da pandemia e tudo mais, poderia haver redução de salário por meio de acordos individuais. E o Supremo Tribunal Federal acabou chancelando os acordos individuais a partir de argumentos de toda a ordem, alguns argumentos consequencialistas, outros de que a crise não encontra parâmetro jurídico. O que o senhor pensa sobre isso? Qual o limite da interpretação jurídica na crise? Bom, veja bem, não dá para falar em tese. Você tem que falar em caso a caso. Falar em tese se arrisca porque
Toda vez que você formula uma tese, sempre vem um contra-caso que te destrói a tese. Então, eu creio que, nesse caso, nesse momento, você tem que levar em conta as circunstâncias. Ou seja, a necessidade derruba a proibição. Então, você tem que saber ajustar as necessidades com a situação posta. Então, não se pode transformar, digamos, esse momento excepcional que vivemos, que seja um momento que se permaneça, no sentido de que isso vá se tornar moda lá adiante. Não pode, porque o direito é um só. O direito é um só. Na questão desse momento em que você está vivendo esta circunstância excepcional, você tem condições de fazer esse tipo de interpretação. Agora, o medo que eu tenho é que isso se mantenha. Ou seja, que as pessoas se acostumem com isso e comecem a achar que o Poder Judiciário também tem que ter juízes de conveniência. E o juiz de conveniência é um problemaço. É um problemaço porque o juiz de conveniência é tipicamente de gestão, não é de aplicação de lei. Eu vou te dar um exemplo. Eu participei muito na época do regime militar. E qual era o discurso? Eu era vice-presidente da Ordem dos Advogados, fui vice-presidente da subseção de Santa Maria, da minha cidade lá no interior do Rio Grande, e depois fui vice-presidente da Ordem e participava muito dessa atividade, a Ordem, contra o regime militar, aquela coisa toda. O presidente na época era o Raimundo Fauro. E nós tivemos uma conversa na época com o Raimundo, que era amigo da gente, e estabelecemos uma estratégia da Ordem. A estratégia da Ordem era como não se conseguia mexer na legislação produzida pelos militares. Por quê? Porque o Congresso Nacional estava submetido aos militares, principalmente através do decreto-leis que tinha decurso de prazo, lembra-se disso? Naquele momento, nós então tentamos resolver um problema apelando ao Poder Judiciário. Lembra-se daquela distinção que foi muito vigente naquela época entre direito justo e direito legal? E que o juiz tinha compromisso com o direito justo e não tinha compromisso com o direito legal? Isso foi um instrumento retórico que nós montamos na época para tentar derrubar a legislação, ou pelo menos algumas partes da legislação militar, via sentença, nos casos concretos. Bom, esse movimento que teve esse objetivo, já que nós vivíamos num regime não democrático, um poder executivo controlador do Congresso Nacional, e o Congresso sem possibilidade de liberdade, isso era um discurso e era uma estratégia legítima naquele momento. Ou seja, para aquele momento. Porque naquele momento você estava produzindo um direito, um texto legal que não tinha legitimidade no sentido... não era legítimo, embora fosse legal. Ocorre que, depois disso, continuou-se a achar a possibilidade, mesmo quando veio a redemocratização e o processo político se normalizou, o discurso continuou o mesmo. E aí começou aquela discussão se o juiz podia produzir direito, se era fonte de direito. E eu brincava, inclusive, na época, que eu não concordava, porque concurso público não era fonte de direito, já que o juiz era produto de um concurso público. E dizia o seguinte, temos que compreender os espaços. Agora, é um problema, você sabe muito bem, doutor Molina, de que quem prova o gosto de ter algum tipo de poder acaba viciado. E vicia muito você ter poder. E ter poder é um problema. No momento em que você começa a intervir em situações... porque houve um discurso, lembra-se que houve um discurso muito forte, inclusive nas escolas de magistratura da época, no sentido de compromisso, lembra-se dessa história? Do compromisso do juiz com a justiça, etc, etc. A gente não sabia bem o que era essa justiça, mas era a justiça, que era uma figura aberta. Eu acho que, nesse momento que nós estamos vendo agora, temos que ter muita cautela. As coisas que são legitimadas para um momento de pandemia não podem permanecer para um momento de não pandemia. Percebe? Agora, eu não sei se essa lucidez vai haver, porque as pessoas podem gostar disso. O senhor tem experiência disso, não é verdade? Eu gostaria de
Então, dando a sequência aqui, eu gostaria primeiro de dar uma integrada aqui com o chat, né, com os internautas. Nós temos aqui o Cláudio Alves Pereira, né, que ele está interagindo conosco, ele já formulou, inclusive, uma pergunta, ministro, e daqui a pouco a gente vai estar direcionando essa pergunta para o senhor. Temos o Marco Prachedes. Parabéns, confrade, saudações. Nós temos aqui o Igor Melo, Humberto Bezerra, e olha que nós temos aqui também um outro confrade, o ministro José Barroso Filho, né? Ele faz a seguinte consideração: ministro Nelson Jobim, um notável republicano, a história vai dar-lhe a devida e necessária métrica. Então, é o ministro da Justiça Militar, não é isso? Exatamente. Ele está aqui, está dando assim, verdadeiramente ele está só colocando o verdadeiro valor, né, que o senhor tem pelo todo o serviço prestado, toda a carreira desenvolvida. Então, vamos agora passar a palavra para o Marcos Gomide, também, o diretor de comunicação e também advogado, diretor de comunicação da Academia Cearense de Direito, e ele vai dirigir uma pergunta para o senhor. Os nossos cumprimentos ao ministro Nelson Jobim e a todos os participantes desta live. Eu queria fazer a seguinte consideração. Nos últimos 130 anos, nós tivemos, desde a proclamação da República, 15 de novembro de 1889, nós tivemos entre 1889 e 1930, na chamada Velha República, a participação dos eleitores a partir do momento em que se elegeu o terceiro presidente do Brasil. E desta eleição, a partir de 1900, aproximadamente, até 30, a participação do eleitorado brasileiro era muito baixa, em torno aí de 1 a 2%. Em 1930, na disputa entre Getúlio Vargas e Júlio Prestes, pela eleição daquele ano, venceu o candidato Júlio Prestes 60% dos votos a 40% dos votos. No entanto, com a chamada Revolução de 30, Júlio Prestes não tomou posse e Getúlio Vargas tomou posse a partir de outubro de 1930. Passada a Velha República, nesse momento de eleição direta, a partir de 1989, nas duas últimas eleições, nós tivemos denúncias dos candidatos que perderam, tanto em 14 como em 18, denúncia de fraude. E no passado, havia, na chamada Velha República, havia também muitos questionamentos a respeito do resultado, tanto de 1930, por conta de supostas fraudes na eleição. Agora, nesse tempo recente, 2014 e 2018, volta a este cenário com denúncias de fraudes na eleição, no sentido de uso de recursos financeiros, Caixa 2, etc. Então, eu queria ouvir a opinião do ministro sobre essa questão que talvez nos persegue ao longo da história republicana do Brasil e também o fato de que o julgamento da justiça eleitoral acaba levando muito tempo. Então, nós já estamos 1 ano e 6 meses da eleição do presidente Bolsonaro, e também aconteceu relativamente isso em 14, ou seja, uma decisão da justiça eleitoral com tanto... São duas questões, a denúncia de fraude e o tempo a ser julgado praticamente de 1 ano e meio depois da posse do candidato. Bem, meu caro Molina, né? O senhor é Molina, não é isso? Desculpe, não Marcos Gomide. Gomide, perdão. O Marcos, ocorre o seguinte, a questão eleitoral no Brasil, você tem 3 eixos, ou 3 assuntos. O primeiro é da capacidade eleitoral, ou seja, quem pode votar e quem pode ser votado. Aqui você tem o problema exclui ou não exclui analfabeto, as mulheres não votavam em determinado momento. Então, o corpo eleitoral dos votantes foi aumentando progressivamente no teor da República. No Império, você tinha ainda o voto censitário, ou seja, só quem votava e quem teria receita, etc., que era o discurso, que era, digamos, as decorrências lá do mecanismo inglês. Bem, esse assunto ficou resolvido, de quem pode votar. Outro tema dentro dessa capacidade eleitoral
é em quem pode ser votado. E aqui você introduz o problema dos impedimentos e incompatibilidades, que progressivamente foram aumentando. No início era restrito aos atores do sistema de votação, juízes, delegados, etc., mas depois foram aumentando, porque aí eu fiz um estudo, uma leitura na época, sobre, digamos, o caminho e o crescimento das incompatibilidades. É o problema daqueles que produzem a legislação reduzir o nível de competição, ou seja, excluir pessoas da competição. Então, você tem a um determinado momento, está muito claro que não pode participar da eleição, não pode ser candidato, juiz de direito, promotor, etc., delegado, aquela coisa. Agora, não pode. Quando você começa a entrar num determinado momento, fica uma zona gris, em que fica o que parece claro é que os virtuais candidatos querem excluir outros de serem candidatos. Mas esse assunto está resolvido. Nós já temos uma certa tranquilidade. Outro assunto que também foi resolvido, que eu entendo que está resolvido, e tenho alguma experiência nisso, é o problema da verdade eleitoral. Ou seja, que o voto votado seja o voto apurado. Esse assunto, embora se ache aqueles discursos contra a urna eletrônica, etc., e tal, mas não existe essa possibilidade, porque a urna não tem vinculação com a internet. Então, com isso, não tem como você falsificar, e há uma série de mecanismos que aqui não cabe a nós falar. Mas você já enfrentou o problema da verdade eleitoral. Lembra-se que, para chegar à urna eletrônica, nós tivemos que passar por uma longa evolução de cédulas. No início, as cédulas eram produzidas pelos partidos, lembra-se disso. Houve um momento em que, famoso, em 1932 ou 31, quando houve aquilo chamado voto de cartolina, os partidos podiam fazer a cédula. Então, teve um partido no Rio Grande do Sul que produziu a cédula dos seus candidatos em papel de cartolina, papel duro. Quando o eleitor ia levar o voto para a urna, o fiscal do partido pegava o envelope e mexia. Se tivesse duro o envelope, estava votando no partido dos candidatos de cartolina, que eram os candidatos do antigo presidente do Partido Liberal, do presidente do Estado do Rio Grande, que era o Flores da Cunha. Aí o que aconteceu? Começou logo depois veio a proibição de que os fiscais não podiam mexer na cédula, não podiam tocar, só podiam olhar para ver se o envelope tinha sido fornecido. Depois chegamos na cédula única. Lembra-se da cédula única? Acabou os partidos não fazendo mais cédula, acabou se fazendo cédula única. Mas na cédula única se criou um mecanismo daquilo que chamamos os votos de carreirinha. Lembra-se disso? Ou seja, entrava um eleitor na urna, recebia a cédula legítima, entrava na cabine, colocava no envelope uma cédula fictícia, uma cópia que ele estava levando, que seria anulada, e levava no seu bolso a cédula correta. Quando chegava fora da mesa eleitoral, na frente entregava a cédula nova, cédula perfeita, correta, para o cabo eleitoral do candidato X, e o cabo eleitoral preenchia essa cédula, entregava para o eleitor, e aí o eleitor levava uma cédula, digamos, verdadeira, levava consigo, votava, recebia uma cédula para votar e trazia de volta. E aí nós chamávamos isso de voto de carreirinha, ou voto formiga, porque ia e voltava. Tinha fraude, era um problemaço. E aí veio o problema da urna eletrônica, que quem introduziu isso foi um trabalho muito forte do ministro Carlos Veloso, que foi presidente do TSE naquela época, e do ministro Nery da Silveira, que fez o recadastramento eleitoral, etc., etc. Então, esse assunto da verdade eleitoral está mais ou menos tranquilo. Vocês lembram que aqueles que trabalharam com juízes eleitorais e advogados de partido, lembram-se daquela história a não coincidência? Você pegava uma urna lá, tinha uma urna em que um candidato a deputado tinha 80 votos. Em as outras urnas ele não tinha voto nenhum. Então havia uma disparidade, então anulavam aquela votação. Tinha aquela história de você anotar o resultado da urna numa folha de papel onde havia uma coluna. E aí você, em vez de botar na coluna A, você pode botar na B. O número 6 virava número 8, e assim sucessivamente.
Esse problema ficou resolvido. O problema que não ficou resolvido é o problema da formação da vontade do eleitor, que é a campanha eleitoral, que é o que você está referindo. Ou seja, quais são os mecanismos de você introduzir isso na campanha eleitoral. E aí vem o problema, tem o problema sério do financiamento de campanha, o problema do financiamento de campanha, e tem o problema, exatamente hoje, mais moderno, desses fake news, essas coisas todas, que é uma forma pelo qual você consegue alterar a vontade do eleitor. Mas fique bem claro, e vamos deixar isso também claro, não vamos ser ingênuos, de achar de que é só o candidato que é o bandido. Na verdade, também nós temos os eleitores que se concedem e exigem coisas. Eu me lembro, por exemplo, que os presidentes, por exemplo, de associações de bairros, de vilas, que tem aqueles clube de futebol de várzea, que nós chamávamos no Rio Grande do Sul de várzea, sempre pediam para os candidatos o terno de futebol, que era a meia, a botina, o calção e a camisa. Então, você dava para a associação, entendeu? Tinha uma troca, e essa troca sempre vai haver, porque você não pode pensar que o eleitor também não tem o seu índice de demagogia. Há um grande mecanismo de demagogia na questão do eleitorado. Tanto é que os partidos, inclusive, escolhem candidatos para atender esse tipo de fiéis. Vocês vão convir comigo de que, por exemplo, quando um partido precisa, para o quociente eleitoral, porque lembre-se de que, no caso, vou dar um exemplo, no Rio Grande do Sul, na eleição proporcional, não eleição majoritária, mas na proporcional, o partido precisa ter um quociente partidário que viabilize a conquista de vagas. O Rio Grande do Sul tem 31 vagas na Câmara. Aí você apura o quociente eleitoral, é o número de eleitores que compareceram à eleição, divide pelo número de vagas, dá o quociente eleitoral. Vamos supor que sejam 200 mil votos. Aí você, terminada a eleição, você conta os votos todos dados ao MDB, ao PMDB, que era o meu partido na época, ainda sou do PMDB, mas abandonei no meio do caminho. O fato é que você, somando o número de votos, dividia esse total por 200 e dava o número de vagas. Logo, os partidos precisavam de candidatos que produzissem votos. Então, havia uma escolha de candidatos, lista dos candidatos, que é 150% do número de vagas de cada estado. Essa escolha era sempre, digamos, feita considerando a capacidade que possam ter os candidatos de produzir votos. Por quê? Porque os eleitores dizem, com certo, aspas, orgulho de que não votam em partido, mas votam em candidato. Não é assim? Parece legítimo o sujeito votar. Então, os partidos entendem disso, botam eleitores. Aí você chama candidatos de associações profissionais, de categorias profissionais, para captar os votos da categoria profissional, chamam candidatos de mídia, que são escolhidos conforme a situação do momento. Houve um momento, você lembra, que os grandes candidatos dos partidos nesse setor de mídia eram cronistas esportivos, quando o futebol estava em alta, quando o futebol caiu e veio o problema da inflação, os donos dos programas assistencialistas de rádio e televisão eram escolhidos, etc. Então, o problema hoje é a questão da campanha eleitoral, ou seja, a formação da vontade do eleitor, que ainda não tem formas de solução. Estão tentando reduzir problema de fake news, assustando o financiamento disso, mas é muito difícil. E quanto ao tempo, vamos deixar bem claro de que esses procedimentos investigatórios são complicados. E por uma razão simples. Observem bem, no caso de um abuso do poder econômico, eu chamaria a atenção de que quando eu estive no eleitoral, inclusive fui presidente do eleitoral, e depois, antes de, inclusive, entrar na política, eu era advogado do partido nas eleições lá de Santa Maria. Você já viu alguma ação de abuso de poder econômico contra candidato que perdeu a eleição? Não. Não. E quando vem um abuso de poder econômico contra o candidato que ganhou a eleição, e aí você derruba o candidato que ganhou a eleição, quem vai é o segundo. E não tem mais condições de entrar com ação de abuso econômico contra esse candidato, porque já prescreveu, já decaiu o problema da ação, não é assim? Então, observem que a Justiça Eleitoral
é instrumentalizada também pelos partidos como uma extensão do debate eleitoral. E só contra quem ganhou. Porque contra perdeu, não há necessidade. Então, observe, porque tem muitos que perderam a eleição e fizeram abuso de poder econômico na eleição. E aí o que se fez no tribunal e na legislação eleitoral? A legislação eleitoral estabelece o seguinte, de que não é relevante se o candidato esteve envolvido naquele abuso. É importante se que aquele abuso mudou o resultado da eleição, teve influência no resultado da eleição. Agora, como é que você apura isso com clareza? Nesse momento em que você tem um uso enorme, grande, da internet ou do sistema de mídias sociais. É muito difícil. Então, eu acho difícil, sabe, que essa ação do PSDB, eu acho que é do PT ou do PSDB, contra o presidente Bolsonaro, vá progredir, porque está muito distante. E não teve aquele inquérito de fake news, não é um inquérito que possa fazer uma investigação disto, embora tenha se criado, depois das teses decorrentes da Operação Lava Jato, teve aquela tese do partilhamento de provas, ou seja, o sujeito vai fazer tem um objetivo e no objetivo ele descobre outra coisa e essa outra coisa autoriza então que você partilhe, etc. Eu não vejo. Agora, não tenha dúvida que isto vai ser uma disputa recorrente. Todo candidato que perde a eleição, ele sempre diz que foi fraude. Você já viu algum dizer que não foi fraude? Ou é porque a urna eletrônica é fraude? Todos dizem que foi fraude. O discurso é sempre esse. E é uma forma recorrente de você tentar jogar a solução para um tapete de um tribunal. E os juízes têm que ter muita cautela nisso. O tribunal tem que ter muita cautela nesse sentido, de não entrar nesse jogo de aparelhamento, porque isso é aparelhamento. Porque se o sujeito tivesse perdido a eleição, não teria processo nenhum, não é verdade? Em casos... Que eu estou falando sobre o mundo, não estou falando sobre a teoria jurídica. Claro. Só uma pitadinha, em casos mais recentes, até quem venceu a eleição está falando de fraude. Também teve esse caso recente no Brasil. Né? O próprio presidente da República alegou que teria havido fraude. É um troço... Agora, lembre-se, é bom ter presente que o presidente Bolsonaro é assim, né? Ele é do confronto. Ele opera no confronto. Então, não adianta... na vida política, nesse tipo de relações, não adianta você pretender começar a atacar alguém para ele não ser o que ele é. Isso não resolve. Ou seja, o juízo moral em relação ao personagem não deve se conduzir dessa forma, etc. Porque há uma regra, digamos, axiomática. Em política, você não escolhe um interlocutor. O interlocutor é o que está aí. E que foi conduzido, está na mesa, tem que ser ele. Pronto. Então não adianta. Temos que trabalhar com as características do interlocutor e não pretender que o interlocutor tenha outro tipo de conduta. Então vamos voltar aqui nas mídias sociais. Nós temos aqui a comunicação aqui com... a gente tem agora a palavra aqui do Evandro César. O Evandro César, que ele também é tesoureiro da AMD, Academia Mato Grossense de Direito, ele fala: parabéns à iniciativa da ABD pelo brilhante debate, ao ministro Jobim pela lucidez, notoriedade, técnica e intelectual, e aos confrades Fábio Capilé e André Molina, abraços fraternos a todos. Tá? Nós temos também aqui, o José Valdo também esteve por aqui, que ele é da Academia Cearense também, né? Também trazendo os cumprimentos pela live. E agora nós vamos passar para a pergunta, né, do Cláudio Alves Pereira. O Cláudio Alves é um advogado, ministro, de Sinop, tá? Fica no nortão de Mato Grosso. Ele é muito conhecido aqui, e ele faz uma indagação, né? Ministro, na sua opinião, esse jogo de vaidades de alguns ministros do STF não está colocando em risco a democracia? Estamos vivendo um momento grave? Essa é a pergunta dirigida, ministro. Ele tem um juízo de valor. Não há dúvida de que há eu referi de que
é a necessidade da visibilidade. Você tem alguns ministros do Supremo que gostam da visibilidade. E esse gostar da visibilidade, eu disse claramente, quando você hoje não tem mais aqueles votos de acordo com o relator, etc. E tal. Bem, mas eu não gosto de usar muito a expressão contra a democracia. Está virando quase que um instrumento corriqueiro e rotineiro, você dizer que tal conduta é contra, não é uma conduta democrática, que acaba a expressão democracia perder o seu conteúdo, perder a sua nitidez, face ao uso. Eu não acho que isto é algo contra a democracia, o problema da vaidade, etc. e tal, porque vaidosos vão continuar havendo. Então, eu acho que não é bom para o funcionamento, ou seja, é uma disfuncionalidade. Uma coisa é uma disfuncionalidade em determinados momentos ou em determinadas circunstâncias, ser disfuncional, mas é uma disfuncionalidade temporária, ou seja, pontual, que logo se corrige. Eu não vejo risco à democracia, porque, evidentemente, nós vamos ter que continuar tendo personagens vaidosos em qualquer lugar. É muito comum, inclusive, aquela história de você subir na cabeça. Né? Eu vou te contar uma história. Eu me lembro que eu estava próximo, um colega, não do Supremo, mas do outro tribunal, diz: olha, Jobim, eu vou me aposentar antes porque eu tenho propostas importantes para trabalhos com advocacia e advogados, etc. Tem 3 grandes escritórios, um do Rio de Janeiro e 2 de São Paulo, para me contratar depois que eu me aposentar, etc. Ele era entendido, ele tinha a característica de ser um problema de direito tributário. Aí eu disse a eles: olha, fulano, tu vai te aposentar? Ah, eu quero me aposentar. Vai te aposentar, mas monta a tua solução. Não fica esperando a solução que os outros vão te oferecer, porque tu pode se surpreender. Aí ele aposentou, passaram-se lá uns 2 meses, aí ele me telefona. Diz: olha, Jobim, sabe que tu tinha razão, eles nem atendem mais o meu telefone. Então, tem que ter uma clareza para esse tipo de personagem, de que quando se dirigem a você, não estão se dirigindo ao indivíduo, estão se dirigindo ao cargo que está utilizando. Ou seja, não confunda a posição de ministro do Supremo com o indivíduo que está exercendo aquela função. Porque no momento que desaparece a função, desaparece, digamos, os amores. Mas tem muitos que acham que não. Acham que incorporam em si, digamos, achando que aquilo é de uma muita, mas que aquilo é uma garantia pessoal. E depois dá um problemaço quando se aposenta. O colega que é juiz aí conhece alguns colegas dele que se aposentaram, principalmente nos tribunais, não no primeiro grau, que isso não acontece, mas no segundo grau e tribunais, tem uns que entram numa depressão infernal pelo fato de estarem distantes do poder. Um dia me disse: pô, Nelson, eu não tenho mais nem automóvel para me levar. Eu digo: olha, fulano, não devia nem ter. Porque para que ter automóvel? Não devia nem ter. Eu disse: mas como? Não me convidam mais para ir na festa da embaixada, não sei. Mas claro, não te convido porque tu não é mais nada, doutor. O que eles estavam convidando era o ministro da segunda, da primeira turma, não é você. Bota isso na cabeça. Mas eu estou sentindo muito isso. Pois é, então eu, como circulei muito, eu aprendi muito com isso, porque não é que eu sabia disso antes. Eu fui deputado, saí de ser deputado, fui ministro da Justiça, saí, ministro Supremo, não sei o quê. Eu logo vi como era o discurso. E aí aprendi. Vamos voltar aqui no chat. Tem umas outras manifestações aqui. Humberto Bezerra, ele fala: Supremo forma a maioria favorável ao prosseguimento do inquérito das fake news. Né? O Evandro César, ele coloca: 2020 será o ano da equidade de gênero da política. O Marcelo Antônio Teodoro, que também faz parte da Academia Mato Grossense de Direito, sendo vice-presidente, ele fala: boa tarde a todos, boa tarde, ministro, um abraço. Obrigado, Marcelo, por estar prestigiando aqui a nossa live. Barros Alves coloca assim: PT pensava que ganharia a eleição, foi o único grande partido que não assinou protocolo contra fake news proposto pelo TSE antes da eleição. Derrotado, virou madre superiora contra fake news. Marcelo Teodoro, de novo, coloca: em caso de se apurar algum ilícito na família do presidente, esse processo poderá ir adiante sem agravar uma crise entre os poderes? E eu já
Compreendeu a pergunta, né, ministro? Não, essa última não entendi direito. Tá. Em caso de se apurar algum ilícito na família do presidente, esse processo poderá ir adiante sem agravar uma crise entre os poderes? Mas antes disso, ministro, eu quero já direcionar a palavra para o André Molina, para ele fazer uma última pergunta. O senhor já responde as duas de forma conjunta, e aí nós já vamos para o encerramento da nossa live, tá bom? Doutor Molina, a palavra é sua. Sim, ministro Jobim, eu gostaria de ouvir a vossa experiência. O senhor tem experiência tanto no executivo, na advocacia, quanto no judiciário. No início do atual governo, muito se falou, inclusive, em extinção da Justiça do Trabalho, né? Esse tema ficou muito em voga, foi falado pelos filhos do presidente da República, por ele próprio, pelo ministro da Economia, e nós estamos diante agora de uma grave crise financeira que tem gerado milhões de desempregados, e a Justiça do Trabalho teve um aumento do volume de processos e as notícias têm dito que ela tem dado conta da situação, tem liberado valores, inclusive, para tratamento da Covid-19, proveniente de ações civis públicas e tudo mais. Qual é a opinião do senhor em relação à importância da Justiça do Trabalho para o nosso país, para o Poder Judiciário, diante dessas ameaças que vêm em volta de extinção? Eu acho que esse discurso é um discurso só um pouquinho, recorrente. Ministro, eu já vou colocar também já uma outra pergunta, porque aí o senhor já faz essas três. O Evandro, ele coloca, 2020 será o ano da equidade de gênero na política? Equidade de? Gênero na política. Mas vai depender do eleitor, né? O problema é mesmo, quando se diz que nós temos que ter equidade de gênero, eu concordo com isso, não tenho dúvida, mas isso é algo que constrói através do voto. E o voto não se impõe. O voto se tem ou não se tem. É aquela história, por exemplo, de você... eu acho complicado, por exemplo, você começar a reservar cotas no processo eleitoral. Mas, em todo caso, eu creio que as coisas estão melhorando substancialmente em termos da equidade de gêneros. O tratamento, por exemplo, aos homossexuais está melhorando substancialmente, ou seja, o preconceito está reduzindo. Você já não tem mais aquele preconceito inicial que sempre se dava através da risada, da brincadeira, e tem ainda a igualdade com homem e mulher, que está crescendo enormemente. Embora a presidente Dilma não tenha colaborado muito com isso, né? Mas ajudaram, nós temos aí posições muito nítidas em relação à competência de mulheres. Veja, por exemplo, eu admiro muito aquela senadora de Goiás, Cátia Abreu, que é extraordinária, tem uma deputada aqui de São Paulo, Tabata Amaral, enfim, tem gente importante que estão criando e nós vamos chegar lá. Agora, voltando à questão da Justiça do Trabalho, esse discurso é recorrente. Lembre-se que esse discurso começou mais na Constituinte, não houve esse discurso. O discurso ficou mais grave posteriormente na liderança, na voz do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Lembre-se que foi feita aquela investigação, aquela CPI do Poder Judiciário, e aí concluiu-se, o Antônio Carlos forçou a conclusão de extinguir a Justiça do Trabalho. Isso não tem hipótese. Não tem hipótese porque, veja bem, o direito do trabalho é um direito absolutamente especializado. Você vai jogar isso para juiz federal? Vai jogar para um juiz federal que vai ter que decidir matéria de direito do trabalho, matéria de direito tributário, matéria de direito penal. Não dá certo. Eu não creio, esse discurso vai continuar, porque é um discurso que tem público para isso, tem quem ouça, mas não tem possibilidade de... E é um custo enorme, porque a pessoa, você extinguir a Justiça do Trabalho, e todos os quadros da Justiça do Trabalho vão ficar à disposição. E você vai levar isso para a Justiça Comum? Não tem mais sentido. O fato é que culpou-se a Justiça do Trabalho pelo conteúdo protetivo da legislação. Não se entendeu de que a legislação que havia sido a legislação trabalhista, que grande parte dela havia sido, digamos, cooptada pelos sindicatos, e os sindicatos começaram a controlar o processo. Lembre-se que aí as decisões eram tomadas sempre pelos sindicatos, no sentido de substituir a vontade da própria parte. Hoje você começa a ter uma legislação que dá mais espaço, ou seja, viabiliza os entendimentos não mais via sindicato. Ou seja, aquela tese da unicidade sindical começou a morrer,
progressivamente morrer, desaparecer. E, com isso, a preocupação com a justiça, porque a justiça do trabalho meramente espelhava a relação protetiva e, às vezes, digamos, equivocada da legislação. Ou não era isso? Era isso. E lembre-se perfeitamente de que todas as discussões no Congresso sobre reformas trabalhistas sempre era um conflito que envolvia sindicato de empregador com sindicato de empregado. E os deputados ficavam assistindo aquela coisa. E veja bem, o sindicato dos empregadores também não querem manter a sua. Ou pergunta, por exemplo, se os setores dos empregadores não querem manter o sistema S. Caiu o imposto sindical, mas o sistema S continua. E o sistema S mantém todo o sistema, aspas, de confederação, etc., dos empregadores. Não é verdade? Então, vamos deixar bem claro que eu não vejo nenhum risco nisso. Agora, você não tem que... As associações da Justiça do Trabalho, as associações a Anamatra, a Zamatra e a Anamatra, devem estar sempre atentas a isso para não deixar as coisas escandarem. Mas vocês vão continuar enfrentando esse discurso, chamando o juiz de trabalho de juiz de segunda categoria, etc., etc. Havia, inclusive, por parte dos tribunais superiores, uma certa falta de entendimento ou de cruzamento com a Justiça do Trabalho. Eu me lembro que, quando eu estava na presidência do Supremo, nós participamos muito, o presidente na época era Vantuíla Abdala. O Vantuíla Abdala era o presidente na época do Tribunal. E nós começamos digamos, fizemos uma conversa muito séria em termos de valorização da Justiça do Trabalho, inclusive do Tribunal do Trabalho, porque o Tribunal do Trabalho estava entrando em conflitos, fazendo conflito. Vocês têm muita disputa interna. Ainda está diminuindo essa disputa interna de intervencionistas e progressistas, aquelas coisas que você conhece muito bem. E isso não é bom, porque isso joga para fora a divisão. E a divisão, o que produz? Então vamos acabar com esse negócio aí, porque não vai dar certo. E lembra-se o seguinte, uma coisa que é importante ter presente, principalmente para as associações, é de que não pensem não que o Congresso Nacional vai ser árbitro dos conflitos entre vocês. Eu me lembro que na Constituinte e em outros momentos aparecia lá havia sempre uma disputa entre a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, que na verdade, é uma associação dos magistrados estaduais, embora o nome não diga isso. A AMB tinha conflito com a Justiça do Trabalho, não considerava a Justiça do Trabalho à época, na década, isso nos anos 80, no final dos anos 80, nos anos 90, o juiz do trabalho não era considerado, lembra-se disso, vamos reconhecer esse fato, não importa se está certo ou está errado, evidentemente que está errado, mas não é isso que nós estamos examinando, estamos examinando o fato. E a AMB queria trazer para si o controle de tudo, mas desconsiderava a Anamatra, como também desconsiderava a JUF. Só que a JUF e a Anamatra tiveram a habilidade política de crescerem, e a AMB encolheu no sentido político, de os seus espaços políticos diminuírem fundamentalmente, principalmente nos anos 90, através das tentativas de autonomismos em relação a custos, ou seja, a prestação de conta, a transparência do uso dos recursos públicos dentro do Poder Judiciário. Lembra-se o conflito que deu nos anos 90. Inclusive, quando nós discutimos na Constituinte o Conselho Nacional de Justiça, que acabou não sendo aprovado, o grande medo que tinham era o fato dos tribunais terem que prestar contas das suas atividades, seus investimentos, o que é uma coisa normal, a accountability dos americanos. Mas a verdade é que eu te diria que tranquilize, não vai haver essa hipótese, não tem mais um discurso, digamos, voltado a isto. Por quê? Porque cada vez mais a justiça, a legislação trabalhista está começando a apostar na conciliação e no entendimento das partes, não na substituição das partes. O sistema da nossa legislação eleitoral, que veio principalmente do período da consolidação do direito do trabalho, da Carta de Lavoro do Mussolini, e especificamente, é uma coisa importante ler, é o debate entre Oliveira Viana, o grande professor, que era
procurador do Ministério do Trabalho, na época de Getúlio, em relação ao poder normativo da Justiça do Trabalho. Lembra-se que essa coisa do poder normativo era o que fixava, porque era a classe, o intervencionismo absoluto. Então, a desconsideração das partes. Ora, no momento que as partes eram desconsideradas pelo Poder Judiciário, quem era culpado não era a legislação, era o Poder Judiciário, porque era o agente. É o caso, por exemplo, da situação de ações policiais. No final, quem é acusado, em alguns casos com razão, é o agente policial. Então, no caso, como o direito do trabalho moderniza-se no sentido de dar mais autonomia às partes, reduz o problema do intervencionismo que era atribuído ao voluntarismo dos juízes trabalhistas, quando, na verdade, nada mais era do que o texto da lei. Ok? Olha, nós gostaríamos de agradecer a sua presença e nós gostaríamos também que o senhor fizesse as últimas considerações, agradecimentos, agora para o público em geral, para os internautas. A palavra é sua, ministro. Bom, eu só posso encerrar com uma pequena mensagem. Primeiro, agradecer a vocês a possibilidade de conversar. Agora, o que nós temos que ter também, nós da área do direito, nós temos que lembrar que sentença judicial não constrói futuro. Sentença judicial examina o passado, no caso, examina o passado, não as ações abstratas, mas examina o passado, verifica a compatibilidade do fato com o sistema legal e sobre esta relação de coincidência ou descoincidência do fato com o sistema legal, aplica uma solução que se aplica no futuro aos personagens em que intermediaram o fato. Você não constrói país com decisão dessa natureza. Não é por aí, a função não é esta. O futuro se constrói pelo processo político. E outra coisa, também nós temos que aprender, e eu aprendi isso muito, porque eu vinha na época da oposição ao regime militar, junto com a OAB, etc., também nós não construímos o futuro retalhando o passado. A retaliação do passado te queima uma imensa energia, só estimula ódios e conflitos, mas não constrói, digamos, superar o futuro. A função que hoje tem que haver é exatamente em cima do conflito, não dar razão a ninguém, mas encontrar uma solução que transforme o conflito, digamos, insuficiente. Ou seja, supera o conflito com uma solução X, e essa solução X será a causa de um novo conflito, e assim sucessivamente. É um problema dialético, inclusive, não tem nada a ver com dialética marxista nesse caso, mas tem a ver com o problema dialético que era levantado pelo Ortega y Gasset. Ou seja, você precisa ter a lucidez de que você não é o personagem da história. E aí é outro ponto difícil também, é de que nós achamos que nós somos os heróis do nosso tempo. E nós não somos heróis do nosso tempo, coisa nenhuma. Nós podemos construir, ajudar na construção do futuro. Lembre-se, por exemplo, uma característica muito própria de todos nós, ou quase, não digo todos, mas alguns, eu inclusive. Quando você tem algum erro e alguma deficiência, você sempre culpa alguém. Eu culpado, eu não sei falar inglês porque meu professor de inglês era muito ruim. Eu odeio matemática e não entendo nada de matemática porque o meu professor no ginásio era um padre chato, marista, e que não entendia matemática, não agradava. Ou seja, você nunca é culpado dos fatos, da sua indeficiência. Você sempre tem alguém que precisa ser culpado. Nós precisamos ter a lucidez de compreender que a gente é culpado de muita coisa. E nós teremos que construir o futuro através de tolerância, exatamente da percepção da nossa função, da nossa geração, com o que tem aí, não com o que deveria. Do que deveria estar aí é alguma coisa que você discute na universidade. Mas na vida, você tem que tratar com A, com B ou com C. E o A e o B e o C estão legítimos porque estão aí. Estando aí, temos que trabalhar com eles. Ok? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, ministro, pela brilhante explanação. Gostaria de agradecer também ao presidente Roberto Vitor, que preside não só a Academia Brasileira de Direito, como também a Academia Cearense de Direito. Ele tem sido reconhecidamente, eu também sou membro da Academia Cearense de Direito, assim como a ABD, ele tem sido reconhecidamente
é uma pessoa iluminada que tem trazido assim a difusão da informação para todo o país, com pessoas, inclusive, com juristas de fora do país. E é o nosso agradecimento, presidente, pelo seu entusiasmo e pela sua sempre o seu apoio, não só às lives, mas todas as atividades da academia. Gostaria de agradecer também ao André Molina, é uma pessoa muito preparada, que tem dado suporte, ele que está coordenando, inclusive, as lives da Academia Mato Grossense de Direito. Agradecer também o Marcos Gomide, diretor de comunicação da Academia Cearense e advogado, e a Academia Brasileira de Direito, a Academia Cearense de Direito e a Academia Mato Grossense de Direito, agradece a todos por terem comparecido, terem prestigiado e terem participado ativamente dessa live. Agradecemos também as pessoas que colocaram aqui as suas opiniões, as suas colocações, e não pudemos ler posteriormente a essa despedida. Agradecemos a todos, ministro, e a todos aqui presentes. Muito obrigado e até a próxima. Amanhã, a Academia Brasileira de Direito vai ter uma live com o Lênio Streck e a doutora, pós-doutora em Direito, Ana Luísa. E também a Academia Mato Grossense de Direito, ela vai ter já na segunda-feira já uma outra live também tratando de assuntos interessantes acerca do direito, e o André Molina vai estar lá também para prestigiar a todos. E a Academia Cearense de Direito está constantemente trazendo, através de lives, o aprimoramento jurídico para toda a sociedade. Muito obrigado a todos e estejam sempre conjuntamente conosco nas nossas lives. Um abraço, obrigado. Hein? Um abraço.